Papo Pós-Moderno 13. 13, olha só. Tem algum problema? Não. Pelo contrário, então, tem uma simpatia com o número 13. É? Eu também gosto do 13. Eu jogava com a 13 sempre. É. Já começou? Então tá. Recebendo nosso entrevistado Wagner de Alcântara Aragão, conhecido também como Vaguinho, como... E o nosso convidado Ed Canedo, que vai ser o segundo elemento hoje. O segundo elemento é ótimo. Segundo elemento do... Segundo elemento. Wagner, você é jornalista, geógrafo e professor. Especialista em língua portuguesa. Como que se dá essa opção assim? Porque o que é mais curioso para mim é a parte do geógrafo aqui. Muita gente acha engraçado. Geografia, eu sempre tive vontade de cursar geografia. No ensino médio, eu sempre gostei de matérias exatas, matemática, mas não gostava muito de geografia. E quando eu prestei o vestibular para jornalismo, a minha segunda opção era geografia. Eu tinha isso em mente, de um dia cursar geografia. Aí depois que eu fiz jornalismo, me formei, comecei a trabalhar em jornalismo. Quando eu vi que o mercado de trabalho de jornalismo é um mercado muito estável, muito cada vez mais diminuindo, eu pensei, bom, vou fazer uma faculdade de geografia, porque assim eu realizo o desejo de fazer geografia e também trilho uma segunda profissão, né? Lá que, de repente, no jornalismo um dia as portas se fecham, então eu tenho um plano B aí. E você escreveu um livro, né? 2 Noites, o reencontro de Santos com o samba de carnaval. É um livro-reportagem, foi a cobertura dos desfiles das escolas de samba de Santos do ano de 2006. Depois de 2001, 2, 3, 4, 5, depois de 5 temporadas sem ter desfiles, né, tipo 5 carnavais sem desfiles, em 2006 os desfiles de escola de samba em Santos retornaram, né? E desfile de escola de samba em Santos sempre foi muito tradicional. Antes do crescimento do desfile de São Paulo, e até o desfile de São Paulo pegou o vácuo que Santos deixou, os desfiles de Santos eram considerados os segundos mais badalados assim, do Brasil, né? Mais concorridos do Brasil, né? E aí, com esse retorno, depois desse período todo aí de hiato, aí eu pensei, vou fazer a cobertura, registrar isso em livro, né? Para registrar esse marco e até para, enfim, de repente servir um dia aí para, se houver esse risco de os desfiles serem cancelados ou suspensos de novo, a gente ter, né, como mostrar, é importante, vamos lutar para que isso não aconteça mais, porque já aconteceu uma vez na história e foi ruim para a cultura da cidade e tudo mais, né? E foi lançado esse livro? Foi. Tá esgotado? Como? É? 50 exemplares, não, 100 exemplares. 80% vendido na família. A família sempre dá um apoio. Né? Então ainda tem meia dúzia de exemplares, deve ter perdido por aí lá em casa, em Santos, alguns em casa aí. Como foi a produção assim, independente, eu que custeei, eu que banquei, né? Aí não dava para arriscar fazer uma tiragem muito grande, porque senão depois, né, habilidade para vender eu não tenho. Então ia ficar com esse estoque em casa, aí não dava. Então eu fiz uma tiragem pequena, né? Até se eu fizesse uma tiragem maior, sairia mais barato a unidade, né? Mas aí eu pensei, bom, mas para 200, 300, 500, de repente hoje já está com 480 livros em casa. Aí não... Vamos fazer 100, pelo menos eu garanto o esgotamento da tiragem, né? Posso dizer que não. O livro foi um sucesso. Foi um sucesso. Wagner, queria saber de você, dentro de todas essas opções por onde você caminha, o que é pós-moderno? Caramba, eu não sei dizer. Eu fiquei ensaiando essa resposta porque a vantagem de participar do 13º é porque a gente vê os outros e já vai meio que sabendo o que se pergunta, como é que é, né? Olha, o que eu acho assim que pós-moderno, o critério, a régua para se identificar o que é moderno, o que é pós, eu acho que não está tanto na ferramenta ou no avanço
tecnológico, a inovação que determinada coisa representa. Porque quando a gente fala em moderno e pós-moderno, a primeira coisa que vem, né, o mais comum é vir em mente essa história de que é alguma coisa que inovou, ou que se utiliza de alguma coisa inovadora, alguma coisa avançada. E eu não sei se é sempre assim, né, porque eu vim pensando aqui até no caminho da 7 de setembro pela Tibagi, né, da minha casa até aqui. A transgenia, por exemplo. A transgenia, ela se utiliza de instrumentos extremamente modernos, avançados tecnologicamente, né? Mas o que a transgenia tem ocasionado? O que a agricultura baseada nos transgênicos tem ocasionado? Ela tem aprofundado aquilo que a gente viveu no Brasil colonial, lá, né? Que a gente tinha o ciclo da cana-de-açúcar, a gente tem o ciclo da soja, e pior, da soja transgênica hoje, né? Boa parte da área brasileira é quintal das grandes multinacionais para se plantar soja transgênica. Então, assim, a transgenia se utiliza de instrumentos de conhecimentos avançados, né? Mas no pós-moderno, se ela está, né, reforçando um modelo extremamente antigo. Em compensação, a gente vê algumas linhas da medicina resgatando terapias indígenas ou conhecimento indígena, entre aspas, um conhecimento antigo, anterior à civilização, essa civilização que a gente conhece hoje. E no entanto, são terapias, são produtos que os indígenas já utilizavam e que a medicina hoje consegue reconhecer e identificar como extremamente benéficos à saúde, ainda que de repente sofra algum aprimoramento, alguma intervenção. Então, quer dizer, nem sempre o moderno e o pós-moderno está no avanço tecnológico ou na inovação estrutural, na inovação da aparência, né? Está mais, eu acho, mais relacionado à finalidade, ao propósito, né? A construção. É evidente, a transgenia também tem o seu, né? A Embrapa, por exemplo, desenvolve pesquisas nessa área, né, que ela não tem essa finalidade mercadológica, né, também a utilidade não é uma condenação à transgenia em si, mas a utilidade que se dá a determinadas inovações, né. Uhum. Isso aqui é pós-moderno, né. 10 anos atrás não se imaginava que num edifício Itapuã, Tibagi, centro de Curitiba, se poderia fazer um programa para ser compartilhado com o mundo inteiro, né. Agora, se eu aqui começar a pregar um monte de bobagem, né, pregar ódio, incitar racismo, então estou utilizando de uma inovação tecnológica, moderna e pós-moderna, mas para reforçar o modelo atrasado, né, um modelo arcaico, né, antiquado. Então, até vejo que esses exemplos, por exemplo, da medicina, não sei se é uma definição pós-moderna, mas eu sei que não é uma definição moderna, no sentido da modernidade, porque a modernidade, naquele momento, era absurdo você recorrer às técnicas antigas, né? Hoje, hoje em dia a gente já tem essa consciência para que se usar, né? De que até a benzendeira tem a sua utilidade, né? É evidente que a gente não vai depender do nosso, né, um determinado estágio de saúde, não vai depender que o nosso tratamento seja feito com a benzida lá que a benzedeira dá, mas se reconhece que tem a sua utilidade também, né? Que tem a sua contribuição. Eu já fui muito curado por benzimento, já quando era criança no interior. Então. Funcionava. Então. Você fez aquela do ovo? Não, minha mãe levava. História do ovo, como é que é do ovo? Do ovo na cabeça. Aquele dia estavam falando, né? O Naldo. O que era? Colocava um negócio pra tirar o sol da cabeça. Copo com água. Era eu e ele que tava conversando. Não, tinha uma simpatia que eu fiz quando eu era criança, que num dia de casamento dos meus tios, ia chover. Aí minha avó falou assim, pega esse ovo, vai até a porteira, põe esse ovo na porteira e faz uma reza lá pra... Não lembro que santo que era, que não vai chover hoje. E o tempo tava fechando. Aí quando a gente fez isso, eu fui lá com meu tio e a gente fez... A chuva, cara, limpou o céu, assim, ficou aquele sol lindo, assim. Era pra não chover, não era pra não haver casamento. Não, era pra ter um sol pra ficar bonito o casamento, todo mundo poder aproveitar, né? O casamento durou, não teve nenhum problema. Durou, não, então, até hoje. Não teve nenhuma interferência. Felizes eu não sei. Se são felizes eu não sei, né? Você acha que tem algum teórico que merece ser citado? Um teórico? Há um monte que merece ser citado aqui agora? É. Há um monte.
um monte. Um com o qual você se identifique, assim. Pô, tem vários. Darcy Ribeiro, Paulo Freire para ficar na área de educação, Celso Furtado para ficar na área de economia, tô vendo uns livros de economia ali, né? Inácio Rangel em economia, em comunicação tem o Vitor Gianotti. Tô citando os contemporâneos, né? Pô, tanta gente. Eu acho que esses teóricos ajudam muito a gente a entender o presente, né, e os caminhos para o futuro. Tem um monte. Em geografia, né, que é minha outra formação, tem o Milton Santos. Pô, tem um monte de gente. E você José de Castro, tem um monte. Você considera alguém que vai cair mais um revolucionário? Eu não vou citar os clássicos, esses são também. Mas assim, só para ilustrar que às vezes o revolucionário não precisa ser aquele que vai para a luta armada, para a luta em campo. Às vezes a revolução se faz dentro as armas, às vezes não são essas armas tradicionais, mas a revolução às vezes se faz dentro do que a gente tem à mão. Darcy Ribeiro, por exemplo, pode se considerar um teórico revolucionário quando ele propõe lá, Darcy Ribeiro e Brizola, quando propõe lá o CIEPS 30 anos atrás, né, escola de tempo integral, no mesmo espaço a atividade escolar tradicional, com as atividades de esporte e lazer, né, eles implantaram isso 30 anos atrás e hoje é que se tem, né, hoje virou meio que uma obsessão, pelo menos no discurso, essa história de implantar um ensino integral. Então, quer dizer, não deixa de ser uma certa revolução, num alcance menor, né, num impacto mais localizado, mas tem o seu peso, né, revolucionário. Uns diriam que não seria uma revolução, uma reforma, né? Até determinado ponto a revolução não tem esse estágio de revolução, deixa de ser uma reforma, né? Alguns questionam, por exemplo, o governo Lula e os 8 anos de governo Lula, com ascensão social, né? Muita gente sai da miséria, não chega a ser uma revolução, apenas uma reforma, porque algumas coisas foram feitas que propiciaram isso, mas não houve mudança estrutural. Realmente até entendo assim. Mas então podemos citar o Che Guevara, não tem como não deixar de citar, né? Aí mais contemporâneo e que é uma revolução um pouco diferente, mas que eu cito como revolucionário, o Hugo Chávez, né? Com a sua revolução bolivariana, e o próprio Simão Bolívar lá atrás, né? 200 anos. Então, por aí. Ed, quer fazer uma pergunta? Cara, assim... Severino, fecha no... Fecha no Ed. no Ed. Assim, sempre que eu penso em você, assim, eu penso num cara muito político, assim, até posso dizer, assim, que você é o professor mais político, assim, que eu já tive até hoje, assim. E é muito legal e é bastante inspirador, assim, te ver, assim, e ouvir as coisas que você tem para dizer. E uma coisa que eu fico pensando, e às vezes eu fico até discutindo com a Janaína, minha namorada, é... Por que é que as pessoas... hoje em dia, ou não sei, são tão despolitizadas, assim, os alunos, e por que o ensino, normalmente, eu sinto que o ensino é tão arcaico ainda, sabe? E é isso, assim, por que os alunos, por que as pessoas não têm um pensamento político forte, e às vezes quando tem, ele está muito carregado de ingenuidades, assim, ou de coisas, de frases feitas. Uhum. Eu acho que se criou uma cultura e cada vez mais reforçada, e essas manifestações recentes, boa parte delas expressaram isso, dessa demonização da política. Uhum. É claro que as práticas políticas, elas são há práticas políticas bastante condenáveis, mas não é da essência da política, né, o que a gente tem hoje, né, e não é que a política em si é condenável. Algumas práticas, que são práticas que às vezes predominam e têm mais evidência, realmente são condenáveis e causam esse afastamento. Aí ficou meio que até vergonhoso para algumas pessoas se assumirem como políticas, porque o conceito que se tomou hoje é que ser político é ser partidário, mas não partidário de uma ideia, mas partidário de determinadas siglas partidárias, e isso está muito desgastado, né?
E essa cultura está cada vez mais se intensificando, né? Esse momento atual e essa que eu tenho falado também, essa geração CQC, né? Que tem o CQC como exemplo, mas que é recorrente, que é essa de demonizar a política, né? Então, quando se fala de corrupção, a origem da corrupção é a política. E não é a política, né? A política é um instrumento, mas para ter corrupção precisa ter o outro lado, né? O político é o que está lá, o que faz, é um instrumento para que se viabilize a corrupção, mas tem lá o empresário, né? Então, quando se fala em corrupção, porque o político corrupto, mas ninguém fala o empresário corrupto, né? Ninguém fala o líder da comunidade ou determinado segmento da sociedade corrupto, né? Se tornou política sinônimo de corrupção. E política não é. Política é a corrupção, mas é o combate à corrupção. E quanto mais a gente generaliza, a gente não nomina quem é o corrupto e não ressalta quem não é, melhor é para quem é corrupto, porque né, estou sendo corrupto, mas estou sendo os outros também fica que não são. Fica escondido no meio exatamente, todo, fica né? ali diluído, né? Então acho que tem um pouco isso. Cada vez mais as pessoas se afastam por ingenuidade, até como você falou, nesses comentários gêneros, por ingenuidade e alguns por realmente não terem interesse em si. E por que será que isso não é ensinado na escola pra gente? Assim? Não tem uma matéria sobre política que a gente aprenda, sobre os partidos, sobre... Isso não é ensinado na escola, né? E parece que não há um interesse. Não tem uma disciplina, né? Teria não. o que... No passado teria uma disciplina que era condenável pelo teor dela, que era Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira. Mas é isso que você falou. Eu sinto falta hoje das pessoas compreenderem isso. Se ensinava nessas duas disciplinas o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário. Então nessas manifestações aí você via a gente lá, Dilma, ou tira o Feliciano ou tiramos você, mas não tem nada a ver, né? A Dilma é chefe do executivo, né? Esse chefe do legislativo. Então falta realmente uma disciplina, não sei se seria uma disciplina específica ou esse conteúdo teria que estar em geografia ou em sociologia, filosofia, não sei. Mas falta isso sim, falta as pessoas... Eu vejo isso no dia a dia, até na profissão de jornalismo, assim, de pessoas que, né, têm formação superior em ciências humanas, nem ciências exatas, que em tese até não teria essa obrigação, mas que às vezes não consegue discernir a diferença do que é o Ministério Público, o que é o Poder Executivo, o que é o Legislativo, o que é da alçada do Executivo Federal e da alçada do Executivo Estadual, da alçada do Executivo Municipal. E isso é ruim, porque aí dá origem a isso, a manifestações sem objetivo, com objetivos distorcidos que acabam não mudando, né? Não tendo resultado. Não tendo resultado, né? Muda alguma coisa ali e no fim tudo fica como está, né? Porque não se vai a raiz, né? Não ser radical de ir à raiz. Parece que não há um interesse de ensinar isso, né? Não vejo, assim, pelo menos por onde eu passei, parece que não tem isso, assim. É melhor que os alunos fiquem desse jeito mesmo, com essas dúvidas e com essas confusões na cabeça toda. E esse estigma tem que se continuar a ser pregado, né? Eu mesmo tenho dificuldade. Eu queria entender muito mais de política do que... Não, eu também, imagina. Mas um pouco... Ontem à noite eu estava comecei a ler História da Filosofia, e ali me esclareceu um pouco porque como se deu a democracia, né? Através dos gregos. Porque eles tinham uma deficiência religiosa, que a religião deles era a menos poderosa de todas, né? Porque era que os deuses tinham poderes humanos. Então isso favoreceu a razão e a democracia. Mas a forma que se dá a primeira democracia, que eu acho que grande parte da população brasileira não tem noção disso. Que nós, como fazemos democracia, né? E isso é uma dificuldade, assim, para todos. E aí voltando, aí o fato de se demonizar a política cria mais ainda esse afastamento e essa... Porque é que tem algumas palavras, democracia... Demo. Partidarismo, ideologia, que são muito associadas a esse conceito de política, esse conceito pejorativo, né? E aí também, do lado de cá, né, também é difícil a gente, às vezes,
tratar de algumas questões e não ser taxado de estar fazendo, entre aspas, propaganda da ideologia que defende, ideologizando o discurso, né? Sendo que todo discurso é ideologizado, mas quando o discurso é um discurso que procura clarear isso, aí ele é taxado de Ideologização. Ideologização. Quando é o discurso, sendo que esse discurso da demonização por si, né, banal também é um discurso ideológico. Ideologizante. Que é a ideologia da negação do sistema político e da democracia em si, né? Porque aí abre caminho para quando você acha que todo mundo é corrupto, que tem que tomar o Congresso e que tem que, né, que a gente vê umas coisas no Facebook, o Bin Laden podia ter mandado os aviões nas 2 torres do Congresso, né? Então isso cria um ambiente favorável, por exemplo, a golpes, né, a usurpação da democracia, né? Porque as pessoas entendem que não são aquelas 2 torres o problema e não são as pessoas que estão naquelas torres, são algumas práticas e que essas práticas elas têm elas cumprem uma determinada engrenagem, que essa engrenagem não é montada só por quem está lá, não é montada pelo Sarney, só pelo Sarney. O Sarney é um elemento que representa todo um conjunto de ideias e de uma elite, não só o Sarney, muitos outros que às vezes nem são tão expostos assim, né? De repente, às vezes se pegam os bodes expiatórios e parece que o problema está ali, né? Que se o Sarney desaparecer de cena, uma parte dos problemas se resolve. Não é, ele é apenas no momento é o porta-voz, mas terá herdeiro certamente, né? Vou puxar um gancho do início da tua pergunta, porque você falou que o Wagner foi o professor mais político que você teve, só que eu vejo uma diferença eu tive professores, eu acho, mais políticos, só que a diferença é que eu sei as tuas opções políticas e tudo, mas eu vejo que você, na tua profissão, você é transparente no que você faz. Diferente de muito professor que eu tive, que era... Não, claro que não, eles não expunham assim de forma direta, mas era uma indução, sabe? Ainda mais com ensino médio, sabe? Que as pessoas estão ali ainda formando aquele pensamento. E eu sentia que existia muita indução, sabe? Quando existia um professor político. E coisa que eu percebo que o Wagner não acontece, porque até quando acontecia a brincadeira, ele saía fora porque sabe que não é diferente a forma que se faz isso no processo, né? Eu ia falar pra gente propor uma pauta pós-moderna aqui, mas eu acho que a gente já quase que colocou, né? Acho que sim, não sei. Foi, né? O que é pós-moderno? Afinal de contas, o que é pós-moderno, puxa? Bom, então eu vou deixar aqui. Você quer encerrar? Quer deixar um recado para alguma coisa que não foi perguntada pro mundo aí? Caramba, você gostaria de falar? Mundo, caramba, agora essa parte eu não saí. Vira pra câmera e faz uma declaração de amor pra alguém, né? Então, dando sequência a essa conversa aí, eu acho que depois dessa onda de manifestações apartidárias, eu não entendo que eu seja contra a manifestação, muito pelo contrário, eu sou a favor, mas enfim, tem que tomar cuidado a que propósito que algumas manifestações podem servir, né? Mas acho que a vacina para esse problema e para ingenuidade ou para alienação ou para despolitização proposital é a informação, a quantidade e a qualidade da informação. Então, para deixar um recado para o mundo, procure sempre se informar, né? Procurem diversificar as fontes de informação, procurem saber o contexto em que está situado aquele emissor da informação e o que pensa aquele emissor da informação, como o Diego estava falando de procurar deixar claro o ponto de vista, porque quando eu analiso alguma coisa, se eu deixo claro o meu ponto de vista, quem está recebendo tem que entender que aquela minha verdade é sobre o meu ponto de vista e é questionável porque de repente, a partir de outro ponto de vista, a análise é diferente. Então procurar diversificar a fonte de informação, entender de onde parte aquela informação, em que contexto que ela está situada, né?
Porque aí fica muito mais fácil você amadurecer, né? Fugir da ingenuidade, porque a ingenuidade ela não é dolosa, né? Ela é culposa, né? Com a idade que vai, né? A experiência de vida que vai fazendo com que você amadureça. Agora a negação e o ódio, o preconceito, aí sim, aí é doloso. Então, o recado seria esse, então procurar se informar e diversificar as fontes de informação, que acho que ajuda a clarear muitas coisas. E ainda que se construa raciocínios mais conservadores, mas que se tenha, então, pelo menos argumentos, e que não seja só no preconceito, né? Acho que é isso. Então fala aí, quer deixar teu blog, macucoblog.blogspot.com, só que eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição. Seguir no Twitter, né? WAA Santista. Canal do Ed também, para quem quiser ver os trabalhos dele. Ed Canedo no YouTube. E se você, pra quem? Câmera. 1, 2 ou 3, 3, 2, 1. Se você viu esse vídeo, compartilhe ele, né? Nossos amigos lá, a gente tem 900 amigos no Facebook e ninguém compartilha o vídeo. Deixa o recado aí. Cara, eu tenho mais de 2.000, eles nem assistem. Ó, viu? Não assistem nada. Coloca lá, 4 pessoas curtem as coisas que eu coloco lá. Eu não sei pra que serve o Facebook. Eu não tô entendendo. Pra que serve aqueles amigos? Eu faço mais de 2.000 amigos e 4 Facebook só colocam curtir. Compartilhar, eu tenho uma... Bom, primeiro que eu não sou um assíduo frequentador do Facebook, mas... Agora já sabe, compartilha lá. Valeu. Isso aí. Obrigado, Wagner. Ai, ai.